Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aí novamente, dia 21 de novembro, gravando esse vídeo hoje um pouquinho mais cedo, para tentar trazer para vocês um panorama antes do mercado fechar, tá? Bom, na última segunda-feira eu não consegui trazer conteúdo aqui para vocês, mas isso não significa que a gente não acompanhou o mercado, né? Bom, vamos começar analisando logo de cara o próprio Ibovespa, que caiu na última semana aí. Se a gente avaliar os valores aí semanais, a gente vai ter um Ibovespa caindo aí nas duas últimas semanas, 5% e 3%, respectivamente, o que nos traz de volta a esse potencial cenário de congestão aqui, de lateralização, tá? O que é normal se a gente acompanhar o Ibovespa indexado ao dólar, né? Como todos sabem aí, ou aqueles que não sabem ficam sabendo agora, o mercado, a Bolsa Brasileira era a única que tinha um saldo, uma gordura, digamos assim, um saldo positivo em relação às outras bolsas do mundo, principalmente em relação aos países emergentes. Muito se foi falado nesses últimos dias, e agora aparentemente está buscando essa correção para se igualar aos outros, infelizmente, para aqueles comprados, né? Mas, de qualquer maneira, a gente tem aí um cenário de Ibovespa em relação ao dólar, dentro de uma congestão e que vem se materializando de fato no Ibovespa quando a gente analisa ele individualmente. Se a gente for fazer uma contagem de ondas aqui ou uma projeção de Fibonacci, no caso buscando retração, ele está exatamente, analisando o Ibovespa semanalmente, na retração de 50%, tá? Na faixa aí dos 107.975, o que sinceramente nos leva a criar um cenário talvez pessimista a médio prazo para o Ibovespa, dele vir buscar aqui os 104 mil, que seria essa retração de 104, 105 mil, né? Que seria a retração de 70% de Fibonacci, a qual de 61,8, desculpa, a qual 70% das vezes os papéis ou os índices, enfim, vão buscar. Então, né, não é de se estranhar se o Ibovespa vier buscar esses 5 mil aí aproximadamente, tá? Mas, como nosso objetivo aqui é analisar mais diário, vamos ver como que o índice termina hoje. Aparentemente vai fechar no positivo, tá? Mas não com tanta força assim, afinal está com uma variação positiva aí de 0,58 nesse momento, às 4h30 da tarde, né? Mas o fato é que a gente tem um cenário se costurando aí, onde a gente aparentemente teve um rompimento dessa primeira congestão aqui, não se configurou, teve um ombro, cabeça a ombro, que rompeu a linha de pescoço e veio buscar a projeção. Estamos hoje, como eu disse, nessa retração de 50%, e é bem possível que fiquemos costurando a média de 200 períodos aí por um tempo, enquanto o índice tecnicamente não se decide. Que é uma coisa que a gente tem que levar em conta, inegável, a volatilidade que as decisões políticas acabam causando no curto prazo, tá? No diário, principalmente. Então, nas duas últimas semanas, nós tivemos algumas notícias aí sendo vinculadas a ministro da Economia, a PEC da transição, a falas do presidente eleito em relação a potencial desmerecimento do mercado, e o mercado não reagiu bem a isso, enfim. O fato é que a gente já viu em alguns outros estudos aí que eu já apresentei a fonte para vocês, que a volatilidade em anos eleitorais, aliás, as ações ou os resultados eleitorais em anos eleitorais não tiveram impacto
significativo no preço das ações, no preço da bolsa, mas a volatilidade ela acaba existindo. Então, se você é uma pessoa que gosta de operar aí no curto prazo, pode ter certeza que se apresentam aí oportunidades boas e talvez não tão boas assim, mas o fato é que há volatilidade e é possível de se operar esses movimentos, tá? Mas pensando aqui no swing trade, esse é o cenário que a gente tem para o Ibovespa, um cenário de congestão aparentemente, com a nossa base, o nosso cenário base vindo buscar aí aproximadamente 105 mil, tá? E só pensando efetivamente em compra e onde tudo vai bem, quando romper ali a região dos 120 mil, tá? Bom, diante disso, vamos dar uma passadinha rápida pelos índices que representam a nossa bolsa, os índices setoriais, e que muito tem a ver, tem impacto no resultado do Ibovespa. Afinal, nós temos as empresas que compõem esses índices compõem também o Ibovespa, né? Então, começando pelo índice financeiro, nós tivemos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito dias praticamente de queda aí, sendo que é uma queda bastante significativa. A gente teve aí chegamos a ter quase 18% de queda, tá? Mas, de qualquer maneira, é um papel que, aliás, é um índice que impacta e muito o Ibovespa. Não teve esse impacto tal qual, o Ibovespa não teve o impacto tal qual o índice financeiro, mas, de qualquer maneira, ele influenciou, sim, no resultado da Bolsa Brasileira nas últimas semanas aí, tá? Bom, nesse momento, se apresenta um cenário de baixa, olharia apenas papéis pontuais desse índice, tá? O índice em si não me indica um cenário de compra tal qual o índice de consumo. Cabe uma ressalva, nós temos aqui sempre nessa época do ano o rally natalino, onde as empresas de varejo de consumo aí acabam se beneficiando por conta das compras de fim de ano aí, mas de qualquer maneira, graficamente falando, não se apresenta com um cenário positivo os papéis que compõem esse índice, tá? Mas, como eu disse, é possível de se avaliar boas oportunidades isoladamente dentro desses papéis, tá? Bom, nós tivemos aqui um cenário de volta ao nosso triângulo aí, né? Por parte do índice de energia elétrica, e nós temos aí o que talvez não se configure mais como um triângulo, senão como uma grande congestão. Precisamos acompanhar, de fato, esse movimento, mas a gente chegou a bater aí a mínima e estendendo esse movimento para mais alguns meses para trás, a mínima na faixa aí dos 76 mil pontos. Hoje está respondendo positivo, tá? Mas, de qualquer maneira, é um índice que voltaria a ficar interessante, esse índice de energia elétrica, no rompimento desse último topo aqui, tá? Então, a gente vem numa congestão bem desenhada há um bom tempo nesse índice. Índice de fundo imobiliário, nós tivemos uma baixa bastante significativa, tá? É um índice que muitas vezes a gente não vê tanta volatilidade nele, como a gente já tem visto nos últimos dias aí, nas últimas semanas, mas de uma semana para cá nós tivemos uma queda bastante significativa em busca dessa média móvel de 200 períodos aqui, o que daí talvez a gente poderia pensar em compra, porque tende a ser um bom suporte, tá? Mas nesse momento também fora desse papel. Índice de materiais básicos, tendo a acreditar que vem buscar também essa média de 200 períodos e também, de igual maneira, momento ao qual a gente deve ficar de olho, como essa média deve representar um bom suporte aí para eventuais compras, tá? Índice de dividendos, nós estamos numa lateralização já há um bom tempo, embora no longo prazo ele apresente um cenário de alta, de uma tendência primária de alta, tá? Mas, se a gente traçar um FIBO
desse último movimento aqui, a gente tende aí a ter uma recontagem aqui. Então, assim, novamente, vamos esperar o desenho do movimento de onda 3 para a gente poder surfar. Isso, infelizmente, só se dá no médio prazo, quando rompermos esses dois topos aqui, e no curto prazo, quando rompermos esse topo aqui de 14 de novembro. Índice de utilidades. Nós temos aqui um cenário interessante, tá? É um índice que vem numa alta significativa praticamente da sua origem, sendo a média de 200 períodos um excelente suporte. Toda vez que bateu lá, voltou e subiu. Hoje, vocês podem ver que ele está subindo bastante. Então, eu acreditaria num cenário de compra, principalmente no rompimento desse topo aqui, na faixa dos 9,674, 675, e fundamentalmente quando romper esse topo aqui na faixa dos 10,226,86. Então, os papéis do índice de utilidades seriam os papéis para a gente acompanhar, tá? Bom, eu trago aqui alguns papéis aí, algumas ações que a gente deve e pode ficar de olho. Eu trouxe na última semana a São Martinho, fruto de um estudo que eu tenho feito. Acho que vale cada um fazer a sua análise. Naturalmente, nada que eu digo aqui representa de fato uma recomendação de compra ou venda, senão estudos para que vocês tomem suas próprias decisões. Mas a São Martinho é uma empresa que apresenta um bom balanço de caixa, um bom demonstrativo de resultado, um bom valuation e tem um potencial de upside, ou seja, um potencial de crescimento interessante para a gente acompanhar, tá? E graficamente ela se encontra numa retração de 61,8 num gráfico de longo prazo. Então, esse papel aqui pensando no longo prazo, um potencial movimento de compra aqui, principalmente no rompimento desses topos aqui, na faixa dos 29,69, 20, a partir dos R$30, interessante para aqueles que gostam do papel acompanharem aí. Vale lembrar que São Martinho é uma empresa do setor sucroenergético, produz açúcar e etanol, então, naturalmente, está atrelada a commodity, pode sofrer impacto de câmbio, de dólar, de ciclo de commodities, de intempéries climáticas, mas tem feito uma boa gestão nos últimos resultados, tá? Outro papel que isoladamente vale a pena a gente acompanhar é a Itube 4, principalmente porque a gente tem uma média de 200 períodos funcionando muito bem como um suporte aqui. Então, principalmente, hoje a gente vê um cenário de fechamento negativo aqui. Ao romper esse topo aqui, na faixa dos 27,17 aproximadamente, tende a buscar a média curta, mas o movimento pode ser que seja de retração, tá? Se a gente traçar um fibo desse último movimento aqui, vamos ver até onde ela vem. Existe uma chance de vir buscar aqui os 25,20, tá? Não necessariamente, mas existe uma chance. Outra coisa que a gente pode ficar de olho, principalmente nos cenários talvez de desequilíbrio nacional, assim, eu quero investir um pouco mais em renda variável no exterior ou em papéis que não estão atrelados à economia brasileira. Existe uma possibilidade, que são os BDRs, são empresas americanas, ou enfim, de outros países que possuem como se fosse um ticket negociados na Bolsa Brasileira. Então, são empresas que não sofrem impacto direto da economia brasileira, tá? Então, faz sentido, se você não quer, de repente, abrir uma conta numa corretora, no exterior, enfim, se apresenta como um cenário positivo. Eu trago dois deles aqui, a começar pelo JP Morgan, que aparentemente tem um cruzamento de média de menor período para de maior período,
representando um potencial sinal de compra aqui, principalmente se tivermos o rompimento dessa máxima dos 73,25 aí aproximadamente. E a Johnson's, principalmente porque nós tivemos um cruzamento de médias aqui, de menor para de maior período. Eu já até fiz um FIBO aqui. Se a gente projetar esse como sendo a onda 1, a onda 2, a onda 3 tende a buscar aí os patamares de R$66, tá? Então, pode ser que nós estejamos acompanhando um movimento de alta. Vale, claro, cada um fazer sua análise e acompanhar esses cenários aí, mas são papéis aí que a gente pode ficar de olho aí. Beleza, pessoal? A gente se vê, então, na próxima semana. Um abraço a todos.